E aí, gente, todo mundo super de Deus? Deus é bom, né? Como Deus é bom o tempo todo. E nós estamos mais uma vez aqui juntos nessa comunhão maravilhosa com a igreja de Deus. Para quê? Para a gente, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus. E você sabe que Deus tem falado conosco a respeito de frutificar. Eu quero que você diga aonde você está sobre frutificar. Você é frutífero, diga aí, eu sou frutífero, declara isso diante de Deus, eu sou frutífero, e você deve frutificar para a glória de Deus e por amor às pessoas. É isso que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Você sabe que neste ano nós estamos nesse tema, e teremos, 4 etapas. Nós estamos na etapa do preparar, usando a metáfora da agricultura, Nós estamos no estado do agro, é fácil entender. Então, primeiro você prepara a terra, você prepara o seu coração, você prepara a sua mente, você prepara a sua vida para receber e para dar. Você recebe de Deus, porque você não pode dar aquilo que você não recebeu, não é mesmo? E nessa etapa de preparo é isso. E depois virá a etapa do semear. A etapa do semear é aquela etapa em que você vai anunciar, que você vai jogar a boa semente. E você vai trabalhar ali para a glória de Deus e por amor às pessoas. E a terceira etapa, que é a etapa do colher. Depois que você semeia a boa semente, você colhe ali naquela etapa. É claro, nós vamos estar assim, agindo numa segunda parte, vamos dizer assim, do discipulado. A primeira parte, aquela parte da anunciação, de trazer pessoas. E aquela outra parte é a hora de consolidar aquelas pessoas que Deus trarão para o nosso meio. E depois de colhermos tudo isso, nós vamos todos juntos, como igreja, servir a nossa comunidade, oferecendo à nossa comunidade toda aquilo que Deus deu para cada um de nós, e que nós podemos então aí servir o nosso próximo. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo tem falado conosco sobre isso muito forte. E nesta hora, neste momento, a nossa história está lá no livro de Atos. Eu vou citar alguns capítulos com alguns versículos, mas a nossa história começa justamente com a igreja, mostrando que o Jesus ressurreto, ele continuou agindo através do seu corpo na terra. A igreja, cheia do Espírito Santo na terra, tornou-se testemunha poderosa do reino de Deus. Isso é maravilhoso, Então, Jesus continuou agindo, ele que é o cabeça, no seu corpo, a igreja, que estava cheia do Espírito Santo, tornando-se assim aquilo que ele desejou que a igreja fosse. Uma igreja que fosse cheia do poder do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo pudesse anunciar o rei e o reino de Deus. Olha só que maravilha, gente? Nós estamos juntos para receber essa palavra de Deus. Abra o teu coração. Sabe por quê? No fim dessa palavra, você vai chegar lá. Vou dar um spoiler, o que vai acontecer no fim dessa palavra. Você vai perceber que você faz parte de algo maior do que você mesmo. Que você está vivendo esse momento porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Você tem origem, você tem uma identidade nele. Ele chamou você para ser filho dele. Você é um filho de Deus, e a sua vida não é para viver só vivendo. A sua vida tem um propósito maior, e Deus está realizando esse propósito na sua vida. E nós estamos vivendo no reino que não é deste mundo. Nós não vamos ficar aqui na terra para sempre, mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que cumprir o propósito de Deus, porque, como diz o livro de Atos mesmo, Jesus voltará, e se ele não voltar, nós vamos até ele e estamos vivendo uma vida eterna. Isso é maravilhoso. E aí eu quero que você se conscientize que você está vivendo dentro de uma escola. Tá bom? Escola é um negócio fácil para você guardar. E eu gostaria que, quando você me encontrasse, a gente fosse falar, você dissesse para mim assim: olha, pastor, eu faço parte da escola, hein? Mas
que escola é essa, gente? Porque tem escola que a gente não quer ir não, né? Principalmente, você já parou para pensar, quando você tinha aquela idade, você falava, ai meu Deus, tem que acordar, principalmente se a criança estuda de manhã, né? Ela fala assim, eu tenho que ir na escola mesmo, tal, né? Mas essa é uma escola, aquela que você vai amar fazer parte dessa escola. Aliás, você já faz, mas talvez você não saiba. Mas eu queria que você se encontrasse comigo ao final desta mensagem. Aí, então, quando a gente se encontrar, você dissesse assim, pastor, eu faço parte dessa escola. Eu sou dessa escola. E a igreja toda se envolvesse dizendo, eu faço parte da escola. Eu sou da escola. Olha que maravilha. E nós vamos agora para o ensino da palavra, né? Aliás, ensino como escola é um acróstico, a primeira parte é sobre ensino. Se você assistiu o culto de domingo passado, estava aqui nos cultos vespertino e noturno, você já deve ter ouvido essa palavra escola, né? E também já preguei uma outra oportunidade, mas eu quero dizer, quando eu preguei isso, eu tive que fazer aquele chão teológico, né, sobre o reino de Deus, mas agora a gente vai exatamente mergulhar um pouquinho mais o que é fazer parte dessa escola. Afinal de contas, por que esse acróstico? Por que escola? Então nós vamos ver aqui. Então, pegue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, você tem uma Bíblia de papel, abra lá no livro de Atos, no capítulo 3, é onde a gente vai começar. Você vai perceber que no capítulo 3, Pedro faz um milagre. Mas nós não vamos falar agora, no primeiro ponto, sobre sinais e maravilhas, que é o S do escola. Não, nós vamos falar sobre ensino. Porque até na hora dos milagres, porque os milagres não eram jogados assim ao vento. Os milagres também eram sinais e maravilhas que Deus estava operando na igreja, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Então veja só, nós vamos ver a história aqui de Pedro curando um homem que era paralítico de nascença. O que isso vai nos mostrar? Que o Espírito Santo operou através de Pedro um milagre. Então lá no texto a gente vai perceber que ele opera um milagre que explica, ensina, que a cura veio pelo poder de Jesus. Esse Jesus que eles estão pregando, que é o Jesus ressurreto. Ele é o autor da vida que ressuscitou. Essa é a mensagem aqui. Então vamos ao texto? Olha só o que diz o texto. Apegando-se o mendigo a Pedro, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Olha que coisa maravilhosa. Um milagre chamou a atenção. Depois, logo após aqui, a gente vai ver como é que foi esse milagre, quem era esse paralítico. Mas aquele milagre chamou a atenção do povo. E o que é que Pedro faz? Pedro mostra que aquilo é um sinal de que o Jesus ressurreto, Jesus que está vivo ali, está operando através do Espírito Santo com poder na igreja. Então, eles é que oraram, sim, mas o poder vem do Espírito. O poder vem de Jesus. Eles estão, então, fazendo aquilo que Jesus falou para eles fazerem. Porque quando Jesus entregou a missão, ele disse, olha, vocês receberão o poder do Espírito Santo, vocês vão me ser testemunhas. E lá antes, quando ele fala sobre a grande missão da igreja, ele diz, olha, vão por todas as nações, façam discípulos em todas as nações. E então, esse fazer discípulo inclui o ensino. Por isso que você faz parte dessa escola.
Porque essa escola de Jesus, que é a igreja de Deus, ela tem por valor o ensino. E Pedro pode explicar através da Bíblia, através do Velho Testamento ali, que Jesus é o cumprimento da profecia messiânica. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que morreu com seu sangue e nos comprou, mas ele não ficou numa sepultura, ele foi ressurreto, e ali ele começa a explicar uma porção de coisas, para mostrar àquelas pessoas quem era Jesus. Uma perguntinha para você agora, e vamos fazer uma aplicação nesse primeiro ponto. Você ensina, você aproveita momentos para ensinar a palavra? Só que para ensinar a palavra, o que você tem que fazer? Você tem que estudar a palavra, você tem que conhecer a palavra. Uma coisa bem prática, a escola do discípulo, ela tem agora uma jornada do discípulo, onde você aprende os fundamentos da fé, e ali você vai, aprendendo passo a passo a respeito da palavra de Deus. E ali também na escola do discípulo, escoladodiscípulo.com.br, você pode encontrar vários vídeos ensinando a palavra de Deus, e você deve sim procurar saber cada vez mais, para que você anuncie Jesus segundo a palavra, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, e que você ame as pessoas, e que leve o ensino da palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Isso os discípulos também faziam. Mas perceba, agora você vai ver sobre o milagre, porque o E da escola é ensino, mas agora nós temos sinais e maravilhas. Muitos sinais e maravilhas eram operados por meio dos apóstolos. A cura do aleijado na porta do templo é um desses sinais. Mas os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas. E olha qual é o propósito dos sinais também, olha só. E um grande temor apoderou-se de toda a igreja. Está lá em Atos 4:11, quando algo sobrenatural acontece também. E ele diz, além disso, muitos criam em Jesus por causa desses sinais e maravilhas que apontavam para quem? Para o Cristo ressurreto. Não é só fazer milagre por fazer milagre. É claro que o milagre também visa abençoar as vidas, aquele que está precisando do milagre. Mas o milagre também é um sinal de que o Cristo ressurreto está em nós, na pessoa do Espírito Santo, e é Ele quem enche a igreja, para que a igreja possa, então, orar pelos enfermos e eles serem curados, orar por alguém que está sendo perseguido por um espírito imundo e ele ser livre daquele espírito imundo, orar por N razões, sempre com muita gratidão no coração, e assim o Senhor vai operando seus sinais e suas maravilhas. Isso não deve provocar assim, aquela coisa de, você viu o ungidão ali, ele ora e as pessoas são curadas. Não, isso tem que ser para a glória de Deus, para o bem das pessoas e para que tudo seja um anúncio do Cristo ressurreto, que através da pessoa do Espírito Santo opera com poder na igreja, para que todos, vendo seus sinais e maravilhas, glorifiquem a Deus, entreguem suas vidas a Jesus. Então vamos ao texto. Certo dia, presta atenção na história, hein? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Olha só, oração, depois nós vamos falar disso, na hora da oração. Às 3 da tarde, estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Opa, apertei aqui, peraí, voltou. Estavam sendo levados todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Olha o que o texto continua dizendo.
E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Agora, a palavra do acróstico é comunhão, né? É o C do escola. Os crentes daquela época, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque às vezes é um negócio que antagoniza o que está acontecendo em muitas comunidades de fé. Os crentes compartilhavam tudo o que tinha, com grande poder. Os apóstolos testemunharam da ressurreição de Cristo. Ninguém passava necessidade, pois os bens eram distribuídos conforme a necessidade de cada um, claro, né? Agora o texto continua. Da multidão dos que creram era a mente e um coração. Vou repetir aqui. Da multidão dos que creram era a mente e o coração. Unidade, né? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Quer dizer, não é tudo que é meu, não é só meu. Olha só. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. De novo, a testemunhar do quê? Ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha a graça de Jesus, a graça de Jesus é maravilhosa. Perceba, gente, que eles não eram daqueles que retiam as coisas. Eu conquistei com meu grande esforço, o fulano não está fazendo nada, cada um tem que trabalhar, enfim, aquele individualismo todo, né? Mesmo porque eles entendiam que aqueles que não estavam tendo, não é porque eles não queriam trabalhar, porque eles eram preguiçosos, mas porque eles estavam sofrendo retaliações por estarem agora seguindo a Jesus. Então, por exemplo, se ele era de uma família que não reconhecia Jesus como Senhor, seja de que cultura fosse, mas principalmente lá dentro de algumas confissões de fé do judaísmo, eles eram deserdados, eles eram expulsos de casa. Se eles eram empregados por alguém que dizia, isso é uma seita herege, eles podiam ser mandados embora do emprego. Então eles sofriam várias retaliações, eram presos. E aí, às vezes, o arrimo da família ia para a prisão. E a família ficava, assim, naquele momento, sem saber o que fazer. Mas só que, como eles viam muito em unidade e tinham uma comunhão, uma koinonia tão grande, eles entendiam que o que eles tinham vinha de Deus. E eles tinham que agir enquanto família. Então, olha só que coisa interessante. Eles não faziam campanha de oração para eles próprios prosperarem. Faça uma campanha de oração para você ter 5 carros, 15 mansões, e faça 5 viagens para o exterior, e você... aquela coisa toda. Não sou contra você ter carro, você ter casa, eu acho que tudo isso é muito bom, né, gente? Poder fazer a viagem dos sonhos, ok. Mas eles pensavam o quê? Bom, eu tenho uma propriedade ali. Eu tenho algumas propriedades. O meu irmão está passando por necessidade. Ele não tem de onde tirar. Muitas vezes não vai ter nem o que comer. Então o que eles faziam? Eles vendiam o que eles tinham. Eles não estavam na igreja para vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Não. Eles estavam ali, sabe o que eles faziam? Não, meu irmão está sem, eu vou lá, vendo minha propriedade e reparto com aquele que não tem. Gente, isso que é avivamento, né? Isso que é avivamento, isso que é sinal de Deus de avivamento. É aquele que não tem, aceitar aquele que tem, olhar para o que não tem e repartir com ele. E a Bíblia dizia que ninguém tinha necessidade alguma, porque todos vendiam suas propriedades e repartiam segundo a necessidade das pessoas. Olha que coisa linda, é maravilhoso isso, né, gente? É maravilhoso perceber. E olha, só uma aplicação aqui.
Isso também tem acontecido na nossa comunidade. Eu conheço pessoas que fazem isso. Eu conheço pessoas que tiram do que tem para abençoar pessoas que às vezes estão passando por uma necessidade, passando por problemas. Nós conhecemos histórias de PGMs, de pequenos grupos multiplicadores, que vendo a necessidade de alguém ali do pequeno grupo, vai lá, faz uma compra de supermercado. Eu já vi gente que teve a casa queimada, que o pessoal se uniu ali para restaurar. Aí o próprio pessoal do PGM muitas vezes vai lá e pega para fazer uma coisa, para pintar uma casa. Eu já vi muitas histórias dessas dentro dos nossos pequenos grupos. E a minha oração é para que a gente cresça cada vez mais nessa área de que a nossa comunhão não seja só uma comunhão de um abracinho, tapinha nas costas, mas que seja uma comunhão de poder repartir entre as pessoas que às vezes estão passando por uma necessidade, que precisam da nossa ajuda, que nós sejamos esse tipo de cristão. Glória a Deus. Pare para pensar um pouco nesse momento e veja o que você tem. Olhe um pouquinho ao seu redor. E não tem de ser daquele, é meritocracia, cada um tem o que merece. Porque às vezes não é bem assim, sabe? Há coisas que a pessoa enfrenta, que ele achava que não ia enfrentar e que enfrentou, e você está ali. Porque quem recebeu de graça tudo que temos, porque tudo isso é da graça de Deus, pode compartilhar da graça nesse sentido também, de ter comunhão e até mesmo de repartir os seus bens. Mas nós temos também a outra letra, muito importante, era um valor muito sério da igreja primitiva, é a oração. A oração era um valor essencial para a igreja. É isso aí. Então, oração é um valor essencial para aquela igreja. No texto que nós vamos ver, a igreja ora pedindo coragem, olha só, até as razões da oração, quando a igreja passa por um avivamento, não é tanto aquela oração do para mim ou para os da minha casa. Olha o que eles oravam. Eles oravam pedindo coragem para continuar anunciando a palavra. Porque, se você ler o livro de Atos, eles eram constantemente ameaçados para dizer assim, para de falar disso, para de falar disso, para de falar disso. Mas eles falaram, não, para aí, nós estamos cheios do Espírito, nós testemunhamos o que nosso Jesus fez, e depois de morto ainda, nós testemunhamos que Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e o Espírito Santo veio sobre nós não podemos parar de falar disso aí. Uau, gente! Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, ninguém pode parar você, ninguém cala você, ainda que seja com ameaça da própria vida. Aliás, eles são testemunhas de Deus. E a palavra testemunha vem da palavra mártir, que significa ser martirizado por aquilo que prega, pela causa que ele defende. O mártir é aquele que até morria por aquilo. Era o caso deles. Eles continuavam testemunhando, mesmo sob ameaça de morte, e muitos até morriam mesmo por estar pregando o evangelho. O Pai responde então a essa igreja que ora, você vai ver lá no texto, o Pai responde com um tremor no local, tipo terremoto, entendeu? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você vai notar aqui, gente, isso é maravilhoso. Você vai notar aqui que na oração, você vai falando com Deus, você vai falando com Deus, você vai entrando nesse mundo espiritual, e o grande lance é você ser cheio do Espírito. Mas vou ler o texto, olha só. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do seu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeste o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora,
Senhor, olha a oração, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual foi o efeito de serem cheios do Espírito Santo? Anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Essa foi a oração deles. E eles oravam por tudo. Eles oravam por todos, eles oravam por todos. Se você ler as páginas do livro de Atos, está cheio de reuniu aqui, reuniu ali. Eles oraram, e Paulo orou, e os apóstolos oraram, e os discípulos oraram. Mulheres faziam reuniões, elas oravam. Enfim, estava cheio de oração na igreja primitiva. Que benção daí, né? Gente, a gente precisa desse avivamento, fala sério. Das nossas vigílias estarem cheias de pessoas que dizem, eu vou buscar o Senhor. Das nossas reuniões de oração pela manhã, não é? Lá de manhã aqui, de segunda a sexta, das 7 às 8, a gente tem reunião de oração. Venha, Rua 3 de Maio, 2647, eu sei que você sabe o endereço. Pois é, então venha, nós temos um culto aqui na sexta-feira à tarde, que é chamado Sexta da Bênção, onde as pessoas estão orando, intercedendo umas pelas outras. Nós temos as vigílias, agora nós vamos ter a nossa vigília na sexta-feira, será uma bênção. Nós precisamos nos reunir para estarmos orando e buscando ao Senhor. Olha aí que bênção, gente. Já pensou a gente ser uma igreja conhecida pelo amor a Deus e às pessoas, ser conhecidos pela igreja, que é a igreja do ensino, sermos conhecidos que essa igreja é a igreja onde Deus opera sinais e maravilhas, essa igreja onde as pessoas se amam tanto, eles têm muita comunhão uns com os outros. Você sabe que naquela igreja lá, os caras chegam a vender, pegar o dinheiro que eles têm e repartir entre eles. Olha que maravilha. Já pensou a gente ser conhecido, falarmos assim, nós somos dessa escola, e sermos conhecidos por fazermos parte dessa escola? Maravilhoso, né, gente? Essa é uma igreja que ora. Já pensou? Olha, a Primeira Batista é uma igreja que ora, eles valorizam de verdade a oração. Bênção, né? É bênção a gente fazer parte de uma igreja que ora. Como fizeram aqueles homens? Você prestou atenção na oração? Eles estavam passando por muitas dificuldades, por perseguições. Viu a oração que eles fizeram? É maravilhoso demais isso daí, a gente perceber que o que eles oravam não era, ó Deus, olha só, dá uma olhada nisso. Se você tivesse numa igreja como essa, estivesse sendo perseguido, aí você começa a escutar, você viu, fulano foi preso, ele foi jogado lá na arena, e teve feras soltas, e tinha leões na arena, e o fulano morreu lá na arena. Olha, o fulano morreu crucificado, de cabeça para baixo. Você já pensou, você está indo numa dessas? Que você oraria? Oh, Deus, livra-nos da morte. Ok, seria uma oração, ok, sincera, honesta. Só que, olha o que eles oraram. Eles não oraram para Deus livrá-los da morte. Eles oraram para Deus darem a eles coragem, que apesar das ameaças de morte, eles queriam anunciar corajosamente a palavra de Deus. Uau, rapaz, isso é demais, gente, meus irmãos, minhas irmãs, isso aqui é super de Deus, é algo que vai muito além do que a gente pode imaginar. Pessoal, sob a ameaça de morte, eles não oram para, livra, me livra disso, me livra daquilo. É claro que eles tomavam atitude, eles tinham todo cuidado. Sim, você vai perceber, sai dessa cidade, vai para outra, tal. Sim, mas eles não oravam especificamente por isso agora. Eles estão orando para que Deus não os deixe ficar intimidados. Porque qual que era, o que as autoridades naquele momento queriam fazer? Eles queriam intimidar para que eles tivessem medo. Sabe aquele lance do medo? Se fizer isso vai acontecer aquilo, hein? E aí você fica intimidado. Eles se dedicavam à oração. Que nós sejamos essa igreja da oração, só para fazer você refletir um pouco, como é que vai a tua vida de oração?
Sabe, a sua oração particular, aquela que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, no teu aposento. Uau, gente, você sabe essa mensagem aqui? Eu vou contar um testemunho para vocês. Essa palavra aqui, Deus ministrou por causa das palavras que eu venho pregando, que começou lá em Lucas, que escreveu o livro de Atos também, escreveu o Evangelho de Lucas, e Deus foi me mostrando. E eu estava orando numa manhã, e Deus trouxe, nós estamos lendo também o livro de Atos, e Deus foi me mostrando o que aconteceu com aquela igreja, naquele começo, os apóstolos, eles aprenderam diretamente com Jesus. Eles tiveram seus altos e baixos, tiveram que compreender que tipo de Messias era Jesus. E Jesus foi me mostrando tudo aquilo. E em oração, Deus me mostrou essa mensagem. Deus fala com a gente. Deus me levou a ler. Sabe quando você está lendo as páginas da Bíblia, e você fala, uau, que rico isso aqui. E isso que eu estou falando com você agora, veio justamente de uma experiência em oração, fechado no meu quarto. Estava sozinho, fechado no meu quarto e lendo a palavra de Deus. Como é que está a sua vida de oração? Sabe, às vezes a gente fica muito perdido, a gente quer decidir alguma coisa, a gente fica só perguntando para as outras pessoas. Claro que você tem que perguntar para o teu pai primeiro, para a tua mãe, para os seus amigos, se aconselhar e se rodear de conselhos. Isso é de muita sabedoria. Mas sabe, o primeiro que você tem que consultar é o Senhor. E também participar das reuniões da comunidade. Aquele povo, eles oravam uns pelos outros, eles participavam juntos e eles tiravam um tempo para eles orarem juntos. A oração da comunidade é muito importante. Gente que só ora solitariamente não entende o poder que há na oração da comunidade dos santos. Que nós sejamos despertados para sermos uma igreja que ora. Bom, aí nós já estamos no ESCO, falta o L e o A, não é verdade? Agora então, vamos bora para o L. O L é o louvor. O louvor na igreja primitiva, ele era constante, mesmo em momentos cruéis e dolorosos. Os apóstolos se alegraram por serem perseguidos por amor ao nome de Jesus. Por exemplo, Paulo e Silas louvam a Deus na prisão. E ali dentro daquela prisão, tamanho foi o louvor, foi tão fervoroso que houve um terremoto naquela prisão. Mas vamos ler alguns textos que vão trazer mais clareza para nós. Então veja só, os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse nome com N maiúsculo, você sabe que é o nome de Jesus, né? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Agora, vou ler aquele texto que eu citei, eles oravam, você viu, louvavam a Deus no templo, de casa em casa, enfiaram louvor a Deus contínuo. Mas agora eu vou ler aí aquele texto que eu citei de Paulo e Silas. Ó. Paulo e Silas, pela razão de estarem pregando o evangelho, eles são presos. E aí eles estão lá naquela prisão. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Agora, você viu essa história? Você imagina o desespero do carcereiro, do cara lá que cuida da prisão. Teve um terremoto, a cadeia dos caras se rompeu. Então eles estavam todos livres. Depois leia essa história toda, você vai ver que aqueles homens estavam no louvor a Deus, que depois o carcereiro e sua família também foram alcançados. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, mesmo em meio a circunstâncias assim
difíceis. Esses irmãos não deixavam de louvar a Deus. O louvor era algo contínuo na igreja. E você percebe que eles se reuniam para louvar a Deus. Qual que era o dia? Sábado? Quem acha que é sábado aí? Domingo? Ah, não, é porque é domingo e tal. Sim, mas o texto diz que eles se reuniam todos os dias, no pátio do templo e nas casas. Eles estavam todos os dias reunidos. Coisa legal, né? Na outra mensagem eu até citei isso. Eles amavam estarem juntos. Hoje, uma boa parte da população, da comunidade dos santos, eles assistem um culto assim, presencialmente, quem sabe assim, tipo, uma vez por mês, entendeu? E assim, vê aí, escuta aí, tem que ser dentro do horário. Esses irmãos aqui não, eles tinham prazer em cultuar ao Senhor juntos. Eles queriam se encontrar todo dia. E eu imagino que não tinha esse lance de horário, até por conta de que quando eles se reuniam em casa, a Bíblia relata que eles faziam refeições juntos. Então, você imagina, né? As pessoas reunidas, conversando, tal. Quem ganhou você sabe, né? Ou vai ser o Corinthians ou vai ser o Flamengo. Sinto muito, você torce para outro time. Mas são sempre eles que ganham. Não, naquele tempo não tinha, né? Flamengo e Corinthians. Mas eles se reuniam para falar de Deus, eles se reuniam para ler a palavra, eles se reuniam para orar, eles se reuniam para celebrar, eles se reuniam para ter comunhão. E eles andavam juntos. Olha que coisa maravilhosa essa questão de eles estarem juntos para louvar a Deus. E mesmo no momento em que eles não estavam juntos, como no caso de Paulo e Silas, quando eles estavam presos. Mas, olha, gente, uma vez eu ouvi um historiador dizendo como por causa de escavações, descoberta desses calabouços, você sabe como eles eram algemados? Era mais ou menos uma posição de croque. As algemas eram colocadas assim, tipo assim, aquela ideia de tronco, sabe? Eles ficavam presos assim. Imagina a costa do cara, depois de levar uma surra, como doía. Será que a gente não diria assim, Deus, por que foi acontecer isso comigo, Senhor? Eu estou te servindo, estou pregando a palavra, e agora acontece isso aqui comigo. Pois é, né, Silas? Olha aí, a gente pregando, olha para onde a gente foi parar, onde é que Deus está, Senhor. Eles fizeram isso, não. Eles estavam lá presos, e sabe que a conversa deles era, já pensou Paulo falando com Silas? Silas, que honra para nós, hein? Nós estamos sofrendo aqui por amor a Jesus, que honra! Jesus primeiro sofreu por nós, e agora nós estamos aqui, que honra! Que honra! Vamos cantar um hino aí? Puxa o hino, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu acho que, não sei se Trazendo a Arca compôs isso agora há pouco, né? Mas era mais ou menos por aí, você entendeu? Que eles estavam cantando e louvando a Deus numa situação daquela. Bom, agora vamos trazer para nossas vidas. Gente, como é que a gente trata com as tribulações? Com murmurações? Como é que a gente trata com os momentos difíceis da gente? A gente louva, exalta a Deus? Como é que tem sido o nosso coração com relação a participar do louvor comunitário, dos cultos? Você tem prazer? Se você não tem prazer, é hora de a gente refletir um pouquinho, né? Eu reflito muito, eu te confesso, eu reflito muito. Deus, se talvez eu seja parte desse problema, das pessoas, ou o grupo de pastores da igreja, a gente precisar estar passando por um avivamento ainda maior, tal. Agora, eu descubro que geralmente isso é muito pessoal, sabe? É onde eu coloco o meu coração. Onde está o teu coração? Porque o teu coração geralmente está onde você quer buscar o teu tesouro. Aquilo que você mais valoriza. Então, quando você está fazendo aquilo, isso dá satisfação a você. Aonde estão as satisfações do seu coração? Isso é uma hora para a gente pensar, reflita, busca o Senhor, deixa Deus falar com você. E por fim é o A, né, gente? O do acréscimo. O acréscimo.
a igreja primitiva, gente, ela cresceu rapidamente. Como cresceu? Porque ela estava firmada do quê? Na oração, que a gente estava falando agora há pouco, no louvor, que a gente estava falando agora há pouco, na comunhão, que a gente estava falando agora há pouco, no ensino, que a gente estava falando agora há pouco. Ela cresceu porque Deus operava no meio deles, muitos sinais e maravilhas, não é? Resultado disso tudo é que o povo ficava de fora e falava: uau, o que está acontecendo aí? Eles estavam firmes na palavra, no poder do Espírito Santo, a graça e o amor a Deus e às pessoas eram expressões fortes da igreja primitiva. Por isso eles caíam na simpatia de todo o povo. Hoje, gente, somos chamados a seguir esse exemplo e frutificar para a glória de Deus e por amor às pessoas. Olha só o texto do acréscimo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, uma comunidade maravilhosa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha só, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma igreja assim, ela é atraente. A igreja primitiva era perfeita? Claro que não. Se você continuar lendo o livro de Atos, eles vão ter alguns problemas, que eles vão ter que escolher algumas pessoas para resolver, enfim. Teve crise lá entre os, até com os apóstolos, tal, né? Mas enfim, apesar de não ser uma igreja perfeita, era uma igreja que estava muito viva. Porque eles tinham aquela mensagem do Cristo ressurreto, sabe? Não é um Cristo morto, não é um Cristo que é só uma filosofia, não é um Cristo que é só um objeto de religião. Não, era um Cristo vivo, poderoso, que os batizou no Espírito Santo e fez com que eles tivessem poder para viverem essa vida que eles estavam vivendo aqui, mesmo apesar de seus defeitos. E Deus pode fazer isso conosco, amém? Amém? Deus não pode fazer isso com cada um de nós? Vamos ao texto. Olha só, Atos, está escrito assim: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Agora, como será que essa igreja cresceu? Olha aí, ó, vou te mostrar. Olha o acréscimo. A igreja cresceu rapidamente. Alguns números de referência, dá uma olhada aí, ó. Em Atos 2,41, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas. Quando o Espírito Santo veio, eles ficaram perplexos. O que esses caras estão fazendo e tal? E Pedro dá aquele sermão. E então 3.000 pessoas resolvem entregar suas vidas a Jesus. Crer no Cristo ressurreto. Atos 4,4, o número de homens que creram, o número de homens que creram chegou a cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Atos 5,14, cada vez mais pessoas foram acrescentadas à igreja. O crescimento continua, agora de uma forma exponencial, não dá mais nem para contar, né, gente? Atos 6,7, o número dos discípulos, você pode ver lá, aumentou muito em Jerusalém, depois se espalhou para tudo quanto é lugar. E também até os sacerdotes, aqueles que eram da religião, vamos dizer assim, da oposição, que eram usados muitas vezes para perseguir os cristãos, até rabis como Paulo, por exemplo, eles começaram a crer em Jesus e obedecerem à fé. Ou seja, o crescimento foi rápido e exponencial, começando com 3.000 convertidos e logo chegando a milhares de novos discípulos. Gente, quando uma coisa ela é cheia da graça e do amor de Deus, quando uma igreja ela é cheia do poder do Espírito Santo, ela tem a tendência a crescer. Eu não vou dizer para você que toda igreja que cresce está cheia da graça e do poder do Espírito Santo. Existem várias razões para
ter um monte de gente reunida. Mas a igreja que é cheia do Espírito, Deus opera ali, estão anunciando um ensino da palavra, anunciando o Cristo ressurreto, no poder do Espírito Santo, que vive Deus vai operando sinais e maravilhas. Aquela igreja que vive em comunhão, até vendendo o que tem para distribuir com os que não têm. Aquela igreja que permanece ali em oração, louvando a Deus. Essa é uma igreja que cai na simpatia do povo, sim ou não? Claro que cai na simpatia do povo, não tem jeito de não cair. Tem jeito de não cair. E a minha oração sincera, amados irmãos, é que nós possamos assim, fazer parte dessa escola. Que tal, você não quer dizer comigo, eu faço parte da escola? Eu faço parte da escola? Você dizer, eu sou frutífero. Eu vou frutificar para a glória de Deus, por amor às pessoas, dentro dessa escola. Dentro dessa escola. Guarde bem esse acróstico. E viva essas verdades que estão ali na palavra de Deus. Nós somos a igreja cujo cabeça é o Cristo ressurreto. Nós somos hoje o corpo de Cristo na terra. Nós estamos sobre o poder e a autoridade do nome de Jesus. E então, no nome de Jesus, o Cristo ressurreto, cheios do poder do Espírito Santo, vamos viver essas verdades. Vamos ser esta igreja, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Pai, obrigado pelo que o Senhor falou. Obrigado porque o Senhor falou primeiramente comigo ali no quarto, através da sua palavra. Foi tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso. Deus, revela. Ilumina a sua revelação, ilumina aquilo que já está revelado, traz à luz, Deus, a tua palavra no coração de cada um, na mente de cada um, na alma de cada um, no espírito de cada um, para que nós possamos viver essas verdades, Deus, o que nós clamamos ao Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, e que a igreja, vivendo essa graça, esse amor de Jesus, eu sei, nós vamos cair na simpatia de todo o povo, e que nesse momento nós temos uma palavra que leva essas pessoas a se entregarem, e cada vez mais nós, como cristãos, possamos nos aprofundar na sua palavra, para sermos cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, e cheios do Espírito e da tua palavra, possamos estar sendo testemunhas do Cristo ressurreto. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está sentado à direita do Pai. Seja toda honra e glória, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.